Paulo, qual que é o efeito para a economia brasileira dessa paralisação? O efeito ainda está acontecendo e pode ter um agravamento nos próximos dias se o governo não tiver a sensibilidade, que por enquanto não está demonstrando, de não é exatamente ceder só às reivindicações, mas entender as razões de os caminhoneiros e essa área de mobilidade de cargas ser o elo mais fraco da corrente de formação de preços de praticamente todo o setor produtivo brasileiro. É onde o EBITDA está sendo comprimido. Não é? Porque a Petrobras é uma guerra de EBITDAs, e talvez nisso eu esteja dizendo uma coisa diferente de tudo que está sendo dito. A Petrobras não se conforma de comprimir o EBITDA dela. E os compradores finais têm mais força, porque são empresas que pagam a esses caminhoneiros, muitos deles autônomos, e no meio, nesse elo mais fraco da corrente, está o ajuste de rentabilidade entre setores fortes. Ora, o governo tem que saber intervir para reequilibrar essas forças, não só verificando a competitividade dos demais setores que estão participando, como também verificando que sem esse elo mais fraco da corrente não há distribuição de mercadorias no país. É esse o problema e é essa sensibilidade que o governo não tem demonstrado. Ele não tem demonstrado, na realidade, o entendimento, a meu ver, para gerar a sensibilidade. Qual seria a intervenção correta do governo? O governo, na realidade, tem que atacar com 3 tipos de medidas. Um é o emergencial, que ele tentou fazer anunciando ontem, via Petrobras, como se tivesse sido uma decisão autônoma do Conselho, que a gente sabe que tem aí um dedo político, de uma redução da ordem de 10%, que teria tido efeito, talvez, quem sabe, 72 horas atrás. Mas com o agravamento das tensões, o que a gente chama de uma queda de braço político, esses 10% já são considerados insuficientes. E por quê? Porque os caminhoneiros não querem decisão provisória. E o governo, por outro lado, tenta ser correto na aplicação da lei de responsabilidade, não querendo diminuir uma carga tributária para a qual não existe uma previsão de compensação. Aí vem o busilis da questão. Por que é que o governo não tem a capacidade de olhar seus próprios custos? Nós temos que começar no Brasil a entender que o governo é uma grande empresa também. É uma empresa que, quando ela é apertada, porque na formação dos seus custos existe um aumento de preços que provém de alguma fonte, no caso, uma redução da possibilidade de arrecadação, ele tem que olhar para o lado dos gastos. A gente não ouviu falar em corte de gastos no governo até agora, em momento algum. O governo tem obrigação de reduzir em alguma coisa a sua obesa máquina pública. Essa é a questão emergencial. Óbvio que ele pode, nesse contexto, também reduzir o quantitativo de tributos e acomodar isso. Do ponto de vista estrutural, a gente tem que olhar para a rentabilidade de um setor monopolista como a Petrobras e dizer, alto lá, você não pode agora ajustar os erros de Dilma, os erros do passado estavam na direção oposta, todos de uma vez fazendo reajustes diários. E, portanto, introduzir um elemento de contenção desse monopólio. A Petrobras hoje não resistiria ao CAD. Então, nós temos que aplicar um CAD à Petrobras. Essa é a questão estrutural, que eu acho que exigiria mais tempo e iria desembocar numa revisão da estrutura competitiva do setor petrolífero brasileiro. É a nossa visão. E é aquilo que nós achamos que o Brasil vai ter que fazer até 2019, mas não resolve o problema da emergência. E o terceiro grau, e aí sim, definitivo, é a reforma tributária. A mãe de todas as reformas, temos insistido há anos nisto, e ela até agora não aconteceu, uma demonstração assim, gritante do manicômio tributário em que nós vivemos. O senhor acha que reforma tributária é um tema que o senhor pode discutir na campanha presidencial? Os candidatos estão abertos para isso? O Brasil está aberto para discutir esse tema?
Eu não sei se vou poder discutir, porque eu não sei quais os outros candidatos que entendem alguma coisa disso. Eu acho que, como eu, modéstia à parte, sou a pessoa que no Brasil tem há mais longo tempo e mais insistentemente movimentado o setor empresarial, através do Movimento Brasil Eficiente, através do Instituto Atlântico, antes disso, em outros planos de governo nos anos 90 e até nos anos 80, imagina, nós estamos falando nisso há pelo menos 30 anos, e que dá uma dimensão da pasmaceira política e institucional brasileira. É para isso que nós estamos nos apresentando nessa pré-candidatura. Nós não vamos mais terceirizar, nós não vamos mais deixar ninguém bater pênalti. A bronca agora é comigo. Nós vamos implementar isto, né, que é a mãe de todas as reformas. Uma simplificação radical dos impostos e redução da carga para os brasileiros. Por que é tão difícil mexer nesse aspecto? É difícil e isso é compreensível porque cada um que deixa de pagar, e esse sistema manicômio tributário, que na realidade não é um sistema, né? Começou como um sistema e acabou um conjunto de puxadinhos. Para cada tributo desse existe uma isenção, um privilégio, uma prerrogativa, uma imunidade e que foi duramente negociada. E algumas, inclusive, muito legítimas. Quero dar o exemplo mais importante e aí, nesse caso, que é motivo de preocupação para que a gente possa ajustar na futura reforma. A Zona Franca de Manaus foi criada como tendo isenção do IPI, mas o IPI é um imposto anacrônico, na realidade é o pior de todos os tributos, porque tributa o ato de industrializar. De forma que nós vemos a necessidade de proteger o esquema estratégico territorial da Zona Franca, aquela comunidade, aquela cidade de mais de 2 milhões de pessoas, mas não preservando um imposto anacrônico. Então, uma reforma tributária tem que ser pensada de modo muito inteligente nos seus vários aspectos e sempre lembrando, nós temos que sair de um sistema de privilégios para um sistema simples, onde todos pagam sem que ninguém deixe de contribuir. Um sistema onde a regra é igual para todos. E é isso que os brasileiros querem hoje, tratamento igual para aqueles que são iguais. E é possível criar um sistema tributário que mantenha a carga tributária hoje, mas seja muito mais simples para quem paga os impostos? Com certeza absoluta, é isso que nós há anos, via com o Movimento Brasil Eficiente, temos feito seguidas propostas, inclusive com os articulados prontos. Esses articulados estão na mesa do presidente da República por iniciativa nossa. O que pouca gente sabe é que, além de IBGE e de BNDES, eu tinha também uma missão colateral de pensar essa reforma tributária a pedido do presidente. E lá introduzimos também a colaboração do professor Gastão Toledo, que é um grande jurista, que comigo escreveu a mudança constitucional e infraconstitucional, está toda ela escrita. E ela é que influenciou o deputado Luiz Carlos Rauli, que tem um belo projeto ali na Comissão de Reforma Tributária. Portanto, o desenho de simplificação no seu esquema geral já está pronto, mas a bola não vai para o gol, porque agora já é fim de governo. Sempre nós estamos atrasados e, nesse ponto, faço uma cobrança carinhosa. O presidente da República, na hora que apresentou a PEC do teto de gastos, jamais poderia ter deixado de votar ali a reforma tributária, porque quem faz controle e coloca teto de gasto, aproveita, faz barba, cabelo e bigode. Naquele momento, politicamente, embora o presidente entenda muito de política, eu acho que ele se equivocou largamente. Tem uma explicação. Ele é um presidente interino, ele precisava manter a base, e ele tinha um outro ministro da Fazenda que não era eu. Agora também não vai ter mais ministro e, quem sabe, não tenha nem mais Ministério da Fazenda. É um ministério que tem atrapalhado o Brasil, porque é um ministério que é encarregado de pensar e não pensa, encarregado de planejar junto com o planejamento e não planeja, encarregado de sonhar o Brasil do futuro com realismo. Sonhar também pode-se sonhar com realismo, com entusiasmo, com sentido de abertura de janela. E ele, na realidade, ele é um subproduto da Secretaria da Receita Federal. Então, para isso, basta ter a Receita. Não vamos eliminar a Receita. Basta ter uma Secretaria Nacional de Receita
E a Fazenda, as outras funções, migrarão para o Ministério do Planejamento. Como seria um governo brasileiro sem o Ministério da Fazenda? Assim como você psicoanalisado, você sem as amarras de achar que sua mãe pediu que você fosse assim, seu pai pediu que você fosse assado, tá entendendo? Você. O Brasil precisa sonhar o seu crescimento. O Ministério da Fazenda, há quantos anos ele não estabelece quanto vamos crescer? Na realidade, o Ministério da Fazenda é uma sucursal do Banco Central. Ele fica relatando, como atual pré-candidato, inclusive, que a taxa de inflação caiu, que nós estamos com a taxa tal, assim. Mas e o crescimento? O crescimento brasileiro, que, aliás, diga-se de passagem, é um defeito no DNA desde o Plano Real, onde a gente só pensa em estabilizar o país e desidratar a inflação, o que é básico, sim, mas é cozinha. A sala do país é o crescer, é o pleno emprego. Não são esses 14 milhões de desempregados e mais quase 14 de desalentados. Isso é um escândalo. O que o Brasil precisa para efetivamente engatar um ciclo de crescimento longo e sustentado? Primeiro, pensar que o Brasil pode. Uma coisa que, na realidade, muitos já desistiram de achar. O Brasil não pode porque politicamente o Congresso não vota. Não é verdade. O Brasil não pode porque ninguém tem ideias. Não é verdade. Pelo menos o Paulo Rebelo tem. E tem o programa de 20 metas, muito bem arquitetado, longamente discutido com os maiores especialistas que estão acompanhando, não é só algo da nossa cabeça, quantitativamente estabelecido, com metas estabelecidas, e, portanto, esse planejamento é o pressuposto número 1 da gente conseguir sair dessa mesmice. O segundo é o V de vontade, não é? De 20, de vencer, né? E a gente tem que dizer, não, nós vamos implementar com legitimidade para tal, daí o processo eleitoral. E, finalmente, também estabelecer um plano que contenha os elementos, vamos dizer assim, de escalada do fazer. Você não consegue ser um maratonista sem antes correr a meia maratona e antes disso correr aí uns 10 mil metros, né, uns 4 mil, começa correndo em volta do quarteirão. Então, o primeiro elemento é destravar a economia. Destravar da papelada, a parte burocrática, destravar do manicômio tributário, que é a mãe de todas as reformas. Destravar, liberar o empresariado. Mais crédito, por exemplo. É um país que sem crédito. Né? Em seguida, reformar. Isso, obviamente, pode ser até meio coincidente. E, em seguida, incluir. Ou seja, é um país que tem que vir com todos os brasileiros juntos. Eu não posso esquecer aquele jovem que não estuda nem trabalha, que vai ser aliciado pelo tráfico amanhã. Eu tenho que estabelecer uma meta, por exemplo, como nós estabelecemos, de 1 milhão de jovens, sexo masculino e femininos, que sejam capturados para esses centros de educação para o trabalho, que é uma espécie de expansão do projeto do jovem aprendiz, é um jovem aprendiz ampliado e fortalecido, estabelecido como um projeto que todo mundo enxerga na sociedade. Por quê? Porque o Brasil não é só para uma elite, para uma casta, uma crosta de cima que vive às expensas do resto. Nós temos que vir da base, e essa é a etapa do incluir. Portanto, destravar, reformar e incluir. Como é possível a gente criar um capitalismo no Brasil que seja menos estatal? Sendo um capitalismo para todos. Essa é uma pergunta boa. Nós sempre queremos fazer um capitalismo que é para aqueles nossos conhecidos. É normal, porque como o capital, em princípio, ele é muito mal distribuído, quem pode investir são alguns conhecidos nossos. E a gente pode botar praticamente todos dentro de um salão, vamos dizer assim. E o resto? A regra do século XXI é capital para todos. Você dizer, mas é uma proposta socialista? Não, é uma proposta capitalista. Porque eu quero capitalizar o povo inteiro. Mas pode? Pode. Eu tenho meios para isso, já está escrito na lei. O artigo 68 da Lei de Responsabilidade Fiscal, notem bem, cumprir a lei brasileira, que está lá escrita. Crie-se o fundo do regime social
do regime geral da Previdência Social. O que é o regime geral da Previdência Social? É o INSS. E esse fundo existe? Existe. Tem lá meia dúzia de imóveis do INSS, mas ele não capitalizou-se com ações da Petrobras, com ações da Eletrobras. A partir daí é que vamos pensar em eventuais, o que seria, o mercado chama de privatizações. Eu faço a privatização para capitalizar um fundo da sociedade. Foi o erro, vamos dizer assim, limitante do último PND, do Programa Nacional de Desestatização. Foi uma desestatização para meia dúzia de agraciados e mais os funcionários que recebiam normalmente 10% do total das ações, o famoso cala-boca. Não, nós temos que capitalizar também, veja só, uma outra forma de capitalizar, pela titulação fundiária. Não existem mais de 10 milhões de imóveis irregulares. Eu subi favela no Cantagalo, com tráfico e tudo, e no Instituto Atlântico conseguimos mostrar, não para 10 milhões, mas para 1.000 e poucas, 1.500 residências, que é possível fazer a avaliação topográfica de cada imóvel, dá para a planta baixa, saber quem é que tem a posse legítima ali, estabelecer essa posse legítima e a titulação com RGI, mobilizando a sociedade para isso. E veja a avaliação nossa como economista de que o choque capitalista pode ser da ordem de R$1 trilhão. Você imagina, isso é uma revolução, né? E depende de quê? De tirar dinheiro do bolso de algum investidor brasileiro? Nunca. Deixa o rico continuar e tomara que fique mais rico. Ele vai investir mais, ele vai empregar mais. É criar valor numa sociedade hoje que desaprendeu a criar valor. De modo pragmático, como aprovar politicamente a reforma da Previdência? A reforma da Previdência vai ser aprovada no dia que nós tivermos um bom produto previdenciário para você, para mim e principalmente para o João e para o Manuel, que nós queremos, e para a Sandra ali, que na realidade, se você for fazer para ela uma pesquisa uma qualitativa, você acha que o INSS vai te pagar a aposentadoria daqui a 30 anos? A resposta dela é não. Então, e eu falei isso com o presidente Temer. Presidente Temer, se você apresenta uma previdência que está ameaçada de quebrar, é a mesma coisa que convidar alguém para depositar um recurso num banco que, se você não socorrer, vai quebrar. O sujeito vai dizer, para começar, eu não quero participar desse banco. Ah, mas é obrigatório. Bom, então eu vou participar o mínimo possível. Este é um péssimo produto. Eu tenho que desenhar um produto previdenciário. Só, olha, agora você tem contas de capitalização neste fundo do regime geral da Previdência. Você tem ativos. Se o governo pedir dinheiro que é seu, da sua contribuição, ele emita uma dívida, como se faz nos Estados Unidos, e lastreie esse saque que ele fará no seu fundo. Isso é você dar dignidade para a Previdência do futuro. Nesse momento, meu amigo, você aprova o que você quiser no Congresso Nacional, porque o público vai querer. Eu também, quando subi lá no Cantagalo para apresentar uma ideia de um RGI, e não fui falar só com o presidente da associação, reuni a comunidade do Cantagalo, pessoas simples, olha, RGI é diferente desse título e documento que vocês receberam aqui de alguém de cartório, que com boa vontade subiu para reconhecer uma posse. Esse é um título muito precário, isso não resolve o que... Só tem quem tem registro, etc. E aí, neste momento, pensa que o tráfico, que naquele momento não tinha UPP, ele resolveu dar o não? Não. Tinha gente lá do tráfico que ligava para o arquiteto e falou assim, não vai esquecer meu imóvel só porque eu sou traficante. Bom, não. O fato de você ser proprietário não tem nada a ver com a sua condição de ilicitude, ilegalidade ou sei lá o quê. Tem papo com traficante. Mas a propriedade foi um desejo de todos. Sabe o quê? O produto era bom, era a titulação. Todo mundo queria. E, nesse ponto, essa é uma ideia muito de mercado. O Brasil é especialista em querer entubar maus produtos, achando que o brasileiro é obrigado a comprar. Voltando à greve do caminhoneiro, é uma situação parecida com essa. Você seja caminhoneiro, se você estiver ganhando dinheiro ou não, se você estivesse ferrando todo, não sei, nem estou aí para você, eu tenho que acertar a grana da Petrobras. Uma hora a tampa explode.
Mas agora não estão fazendo uso político da Petrobras, que foi um erro cometido pelo governo anterior? Isso é um erro cometido pelo governo anterior. Consertar é preciso, saber como consertar é mais preciso ainda. Nós temos que saber como consertar. E vou repetir, é o ponto essencial. Eu estive no governo. Eu sei quanto que um governo pode economizar. Eu fui fazer um censo agropecuário, contar em 1 minuto isso. Eu sentei lá, primeiro me cortaram a verba. Então já aprendi que o governo federal não é confiável. Portanto, por quê? Porque censo agropecuário num país que, obviamente, não depende nada da agropecuária, né? Então você não precisa ter também informações. Assim pensa governo, meu caro Humberto. Esse aqui é o problema, entendeu? Esse aqui é o problema. Fui buscar esse dinheiro, sabe onde? No inconfiável Congresso Nacional, que, mediante emenda maior de todos os tempos, bancou o censo agropecuário. Mas não faz sentido, o Congresso cortou emendas dos parlamentares, gastou 500 milhões com o censo? Gastou. O que é e por quanto saiu esse censo? Por metade do valor que os funcionários do IBGE originariamente tinham dito que ia custar. Eu economizei 800 milhões, o censo custou 800, e 800, que seriam 1 bilhão e 600, nós economizamos, tornando o censo um produto mais enxuto, mais rápido de ser aplicado, eletronicamente estabelecido, e tudo isso em tempo recorde. O censo já está pronto. E você vai fazer entrevistas sobre o censo agropecuário daqui a um mês, os dados estão prontos, sucesso absoluto, 5 milhões de estabelecimentos rurais, e viva os funcionários do IBGE, que também funcionam muito bem quando tem orientação. O presidente do IBGE passou 11 meses lá, eu não cheguei a fazer 1 ano. E no meio disso teve pesquisa de orçamentos familiares, fizemos a reestruturação tecnológica completa do órgão, que estava à matroca. Se entrasse uma água do Rio Maracanã, acabava o IPCA, o mercado ia ficar esperando o IPCA ser calculado, não ia ter computador cheio d'água. Nós realmente estabelecemos um novo IBGE, criamos uma frente parlamentar da geografia e estatística dentro do Congresso para fazer um setor tão importante quanto geografia e estatística conversar permanentemente com o parlamentar que necessita dessa estatística, uma nova realidade institucional em menos de 1 ano. Falando de BNDES, qual que é o uso correto do BNDES, na opinião do senhor, se o senhor for eleito presidente ano que vem, que não seja você pegar um dinheiro público e ficar dando para os amigos do rei, né? Isso é um resumo, a meu ver, injusto para uma instituição que apenas, para falar de micro, pequenas e médias empresas, atendeu a quase 500 mil. Ainda é pouco, porque nós queremos passar de 1 milhão de empresas atendidas, mas é um número que já está nas centenas de milhares de atendimentos. Como esse atendimento é feito de modo indireto através da rede bancária, aí incluindo-se todo o crédito de investimento do setor agrícola brasileiro, ele não aparece com o dinheiro. Aqui tem BNDES. E aí você fica, e o Brasil inteiro, com a falsa impressão de que o BNDES é só o BNDES de 3 ou 4 grandes projetos que também precisam de suporte, principalmente na área de infraestrutura. Quem menos precisa, de fato, são os grandes capitais e, mesmo assim, alguns dos campeões ditos, conforme se apresentam hoje, não eram tão campeões assim, e se o BNDES não tivesse sido sócio na partida, muito provavelmente não teriam tido a força financeira de uma Suzano que acaba de se casar com a Fibria, e aí o BNDES acho que está já no fim da sua atuação, tanto que eu fiz aprovar essa fusão e praticamente agora viramos investidores ocasionais e muito bem situados na empresa resultante. É todo um círculo de introdução de um processo, completar esse processo num determinado setor que se inova, que se fortalece, e depois o setor público tem que saber também se afastar. Essa perseguição da ideia de que alguma coisa pequena virou grande é uma maluquice brasileira, porque o objetivo nosso é fazer pequeno virar médio, médio virar grande e grande virar super grande. E nós sermos muito grandes como o Brasil. E o BNDES faz isso relativamente bem. Se não o fizesse, eu não teria 180 bilhões para devolver ao governo. Nota bem,
Nós temos que resolver, esse BNDES é bem administrado ou mal administrado? Se ele é mal administrado, como várias instituições públicas no passado, ele precisa de capitalização. Precisa de pegar dinheiro de algum lugar porque aplicou mal, o dinheiro nunca voltou, os clientes foram mal escolhidos. Se eu tenho 180 bilhões no meu caixa, significa que nesse momento tem pouca gente investindo, que até nem é muito bom, porque significa que o mercado não está animado para pegar novos créditos, e tem um monte de cliente bom pagando de volta e honrando o dinheiro público. E o governo pegou 180 bilhões entre o ano passado e esse ano, contando com os 100 bi que deve ser entregues agora até antecipadamente em agosto, e foi esterilizado esse dinheiro. E praticamente eliminou todo esse papo sobre PSI, etc. E tal. Então há realmente uma injustiça com isso. Faço um relato rápido que a atuação do BNDES, tal como os melhores bancos, o Banco de Desenvolvimento Alemão, o Banco de Desenvolvimento Coreano, o Banco de Desenvolvimento Francês, o BID, quando comparados pela empresa Hollenberg, que nós contratamos, que já completou o trabalho de reestruturação do BNDES, que, claro, precisava de uma reestruturação, e nós já a fizemos lá, está pronta, está sendo agora na fase 2 de consolidação, este BNDES foi muito bem avaliado na comparação mundial. Eu acho que a gente não deve jogar fora o bebê junto com a água suja que passou perto do bebê, não. A gente joga água suja fora do banho, mas o bebê fica no nosso braço, porque ele tem o que fazer no futuro.